Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia primeiro de junho, tá, gente? Um pouquinho de paciência a mais, que eu acredito, tenho fé que em breve, assim que for seguro, nós voltaremos nossas aulas na escola, voltaremos à nossa rotina normal, tá? Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma observação para vocês. Hoje é segunda-feira, dia primeiro de junho, então estamos começando nossa aula 10, tá? Do segundo bimestre. Eu sei, né? Nós professores sabemos que vocês estão com um volume muito grande de conteúdos, aulas, tarefas, de todas as matérias para dar em conta. E isso às vezes deixa a gente um pouco atordoado, mas não tem o que fazer. Tá? Nós temos que cumprir com o nosso calendário, com o nosso planejamento, basta organização, tá? Mas nessa semana, tá? Nós vamos fazer uma pausa nos conteúdos novos e vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós já vimos até agora nesse segundo bimestre, tá? Então, junto com esse vídeo, eu vou mandar para vocês um material escrito que é para vocês fazerem no caderno como uma prática de resumo, tá? Para vocês revisarem essa matéria, as matérias. Então é uma oportunidade essa semana de vocês organizarem o estudo de vocês, tá? Verem o que está faltando aprender, o que está faltando de atividade para enviar para mim, revisar o conteúdo, ver se não ficou nenhuma dúvida, até porque no final desse bimestre nós vamos fazer uma avaliação, tá? Perdão. Então, é importante vocês terem certeza que vocês entenderam o que foi ensinado, tá? Então, para isso, vamos rever então alguns conteúdos importantes que nós vimos até agora, até da aula 1 do primeiro bimestre até a aula 9. Beleza? Então vamos lá, acompanhem comigo aí. Então, nós abrimos o nosso primeiro bimestre falando sobre o gênero textual infográfico, tá? O que é o texto, esse gênero de texto infográfico? Ele é, antes de tudo, um recurso muito utilizado em revistas, matérias, reportagens, né, de notícias, para como um recurso didático para explicar uma coisa que talvez para a pessoa que vai ler aquela matéria ou aquela notícia seja difícil de entender, tá? No livro nós vimos como funcionava o ciclone. Eu não entendo nada de funcionamento de ciclone. Então, para mim, aquela explicação lá foi muito didática, porque o infográfico ele faz uso, né, de imagem, de esquemas, de desenhos, de símbolos, junto com pequenos textos explicativos. Tudo muito bem organizado num espaço, né, de papel, numa superfície, de forma que seja organizado, que haja um fluxo ali no conhecimento, nas informações, tá? Não é uma coisa mal feita, tudo bagunçado, você não sabe onde começa, onde termina. Tudo muito organizado. Nós vimos, inclusive, que tem um infografista, que é uma profissão, né? Um jornalista especialmente para a criação de infográfico. Vimos que não é assim, vou ali fazer um infográfico. Tem todo um planejamento, né, passo a passo na realização desse texto, tá? E para eu entender esse texto, eu tenho que saber ler as informações verbais que está escrito e também interpretar as imagens, os desenhos, os esquemas, né, ali presentes, que é o auxílio visual. Tá? Então, o infográfico é um texto que vem ajudando muito na interpretação de informações, explicação de informações em revistas, blogs, sites, em diversos meios da mídia aí, tá? Nós fizemos, então, dando prosseguimento, né, nossa revisão, um estudo da língua e nós revisamos e aprendemos aí a questão do predicado verbo nominal. Mas como na aula eu ensinei para vocês, antes da gente saber o que é um predicado verbo nominal, nós temos que revisar alguns conceitos que a gente já viu, tá? E a gente começa falando de sujeito predicado. Tá? Então, eu tenho uma oração e nessa oração o sujeito é aquele de quem eu falo, a quem eu me refiro. Pode ser uma pessoa, um lugar, um sentimento, um objeto, um animal, não importa. É de quem eu falo. Tá? E a informação que eu dou sobre esse sujeito, de quem eu estou falando, ou a ação realizada por esse sujeito, eu chamo de predicado, sendo que o predicado ele abrange o verbo. Ok? Então, por exemplo, na oração, a professora ministrou a aula ontem, tá? De quem eu estou falando?
Quem é o sujeito aí dessa oração? A professora. E qual é o predicado? Qual é a informação sobre a professora que eu estou fornecendo? Ou qual é a ação praticada pela professora? Ministrou a aula ontem. Tudo isso, a partir do verbo, tudo é informativo sobre o sujeito. Então, tem um predicado, tá? Mas o predicado, ele tem 3 tipos. Eu tenho o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, tá? O que vai diferenciar esses 3 predicados? É o núcleo. O que é núcleo do predicado? É aquela palavra que é mais importante, que eu tenho um peso de significado maior. Por exemplo, no predicado nominal, qual é o núcleo? O núcleo do predicado vai ser o nome, tá? Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome. Por exemplo, eu tenho: o dia ficou escuro. De quem eu estou falando? Quem é o sujeito aí? O dia. Qual é a informação sobre o dia que eu dou? Ficou escuro. Beleza? Até aí tudo bem, né? Sujeito e predicado. Mas vamos ver que tipo de predicado é esse, tá? Ficou escuro, tá? Eu tenho aí um verbo ficou, que não é um verbo de ação, assim, propriamente dito, tá? Ele é como se fosse um verbo de ligação. Ele só tá fazendo aí a ponte entre o dia e a qualidade desse dia, que é o quê? Escuro. Então, o escuro tá se referindo ao dia, que é o sujeito, tá? Então, eu tenho aí um predicado nominal, porque a parte mais importante desse predicado, qual é o predicado? Ficou escuro. Qual é a palavra mais importante? Ficou ou escuro? O escuro, que é um adjetivo, porque é ele que está caracterizando o dia, tá? Se eu tirar essa palavra escuro, fica o dia ficou. O dia ficou o quê? Não sei, né? Agora, se eu tirar o ficou, fica o dia escuro. Eu entendo qual é a característica desse dia, beleza? Então, eu tenho aí um predicado nominal. No predicado verbal, é o contrário, tá? O núcleo, a palavra mais importante deste predicado é o verbo. Se eu tirar o verbo, eu não consigo entender, tá? Então, olha só. O carro afundou na lama. De quem eu estou falando? Quem é o sujeito dessa oração? O carro. Qual é a informação sobre o carro que eu dou? Qual é a ação praticada por esse carro, que é o sujeito? Afundou na lama. Então, qual é aí o predicado? Afundou na lama. Qual dessas palavras e expressões é a mais importante? Afundou ou na lama? Tira o na lama, para a gente ver, ó. O carro afundou. Eu já entendo o que aconteceu com o carro. Ele não bateu, ele não quebrou, ele não foi roubado, ele afundou. Agora, se eu tirar o afundou, fica o carro na lama. O carro que é na lama? Eu não vou entender o que aconteceu com o carro na lama, tá? Então, vejam aí que a palavra mais importante do predicado é o verbo afundou. Então, por isso que eu chamo de predicado, predicado verbal, porque o núcleo, a palavra que não pode ser retirada, é que ela contém o maior nível de significado, é o verbo, tá? E é um verbo de ação, que indica que alguma coisa está acontecendo, uma ação está sendo feita, realizada. Beleza? E qual é o terceiro tipo de predicado? É o predicado verbo nominal. Ora, professora, se o predicado nominal, o núcleo, é um nome, e no predicado verbal o núcleo é um verbo, no predicado verbo nominal, ele vai ter 2 núcleos, ou seja, 2 palavras que eu não posso tirar de jeito nenhum, que é o verbo e o nome. Ao mesmo tempo, eu não posso tirar nem o verbo, nem o nome, porque os 2 são importantíssimos, tá? Então, vejam bem aqui, ó. Marina comprou livros novos, tá? Marina comprou livros novos. Então, vejam bem aí. Quem é o sujeito de quem eu estou falando? Marina. Então, Marina é o sujeito, é de quem eu falo. E que informação eu dou sobre Marina? Que ela comprou livros novos, tá? Então, comprou livros novos é a informação que eu dou sobre Marina. Quem é o verbo aí? Comprou. Então, eu tenho o primeiro núcleo, que é o núcleo verbal. Comprou. Porque se eu tirar ele,
fica esquisito, ó. Marina, livros novos. Marina fez o quê? Né? Então eu tenho aí, ó. Marina comprou livros novos. Qual é a outra palavra aí que é tão importante quanto comprou, que é o verbo? Novos, porque ele está classificando livros, está complementando o sentido de livros, tá? Então eu tenho um núcleo aí nominal, porque o nome novos é adjetivo, tá? Então lembrem sempre que no predicado, verbo nominal, eu vou ter dois núcleos, um é o verbo e o outro o nome, tá? Fica mais fácil de compreender, tá? E também nós vimos aí o conceito de predicativo. Não confunda o predicado com predicativo. Predicado é a ação realizada pelo sujeito ou a informação que eu dou sobre o sujeito, tá? Predicativo é uma qualidade, tá? Um atributo, uma característica do sujeito ou do objeto. Então, eu tenho dois tipos de atributos. Eu posso caracterizar o sujeito ou eu posso caracterizar o objeto, tá? Quando eu caracterizo o sujeito, eu tenho o predicativo do sujeito. E quando eu caracterizo o objeto, eu tenho a característica, o predicativo do objeto. Vamos diferenciar um do outro. Por exemplo, na mesma oração, o dia ficou escuro, tá? Qual é a palavra aí que se refere diretamente ao dia? Escuro. Então, escuro aí é um adjetivo enquanto classe gramatical. Mas qual é a função dele nesta oração? Classificar, caracterizar quem? De quem eu estou falando, que é o dia. Então, o dia sujeito, ficou é um verbo de ligação, tá? E escuro é o predicativo do sujeito, é a qualidade que eu dou pro dia, tá? E o ficou é o verbo que está ali ligando, colando o dia com escuro, beleza? Agora na outra oração, Marina comprou livros novos, tá? Eu tenho aí, ó, Marina é o sujeito de quem eu falo, comprou livros novos é o predicado, tá? Sendo que nesse predicado aí eu tenho comprou, que é o verbo, livros. Livros é o quê? É o objeto direto. Por quê? Objeto direto é um complemento do verbo. Qual verbo? Comprou. Então, livro está acrescentando sentido a quem? Comprou, tá? E quem é que está caracterizando esse objeto direto aí que é livros? Novos. Então, novos está dando uma característica, um atributo para a palavra livros, para o objeto, complemento livros, tá? E toda vez que eu tenho uma palavra que complementa o sentido do complemento, que é livros, eu tenho o predicativo do objeto. Por que predicativo do objeto? Porque ele é uma característica, um atributo do complemento do verbo, tá? Então, livros complementa comprou e novos complementa livros, tá? Sendo que novos é o predicativo do objeto. Beleza? Deu para relembrar aí? Então, prosseguindo, nós fizemos também a leitura e o estudo sobre aquele tópico Atitudes para a Vida. Eu expliquei para vocês que o papel da escola não é só ensinar matemática, geografia, português, e sim preparar também o aluno para a vida adulta, para a vida depois da escola, em que o aluno, aí então o indivíduo adulto, ele vai precisar agir com responsabilidade na sociedade. Enquanto isso, nós estamos na escola nos preparando para atuar em sociedade. E quando a gente atua em sociedade, a gente tem que lidar com pessoas diferentes de nós. Mas nem todo mundo sabe lidar com essas diferenças de forma respeitosa. Então, na Atitudes para a Vida, nesse tópico, nós estudamos sobre o bullying, né, que é uma violência, seja física ou verbal, repetitiva. Tá? Então é um ato violento, a pessoa ela sofre. E quando o bullying, né, é levado ao extremo, a gente tem casos de depressão, de isolamento e até de suicídio. Tá? Então, que nós possamos repensar nossas atitudes, possamos não ser omissos quando a gente vê alguém praticando bullying, seja onde for, que a gente possa fazer algum tipo de denúncia, claro, com muita cautela, mas que a gente possa não aceitar aquilo, porque quando a gente não faz nada, a gente é omisso, a gente é conivente com esse tipo de violência.
tá? Então a gente discutiu aí as consequências do bullying, o quanto é importante a gente aprender a conviver com respeito, aceitar que a outra pessoa pensa e age e é diferente da gente, tá? Aceitar as diversidades, as diferenças religiosas, as diferenças físicas, tá? Imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo pensasse igual, seria chato pra caramba, né? Então, por isso que é todo mundo diferente, cada um é único e que cada um pode contribuir para uma sociedade melhor. Beleza? Então, para encerrar essa nossa primeira revisão, nós estudamos também o nosso livro paradidático, Minha Vida Não é Cor-de-Rosa, por falar em bullying, né? Nós vimos aí um livro, a história de uma adolescente, que ela está, né, no ensino médio, ela tem uma boa família, tem uma boa convivência, né, com o pai, com a mãe, ela tem amigos também, ela é bem popular, ela atrai garotos, né? Então, parece uma vida realmente cor-de-rosa, ou seja, sem defeito nenhum, mas não é bem isso. Ela passa aí por 2 episódios de assédio sexual e ela fica muito pesarosa, sem saber como agir, e a partir desses episódios de assédio sexual que ela passa, ela começa a refletir o papel dela na sociedade. Claro que isso não é feito assim, de uma hora para outra. Ela se sente culpada, ela sofre com aquilo. Ao mesmo tempo, várias coisas acontecem. Ela tem que se mudar, tem que trocar de escola, tem que deixar amigos, fazer novos amigos. Então, assim, é um momento de muita conturbação que ela vive, mas ao mesmo tempo ela vai crescendo, né? Ela vai percebendo que ela não tinha culpa, né, daquela forma como ela foi tratada, que existe sim uma sociedade machista, que a nossa sociedade ainda é preconceituosa em relação às mulheres, que a questão da mulher é algo que vem sido discutido, né, debatido, os direitos da mulher na sociedade, qual é o papel da mulher na sociedade, desde muito tempo, isso é coisa de séculos atrás, gente, desde que o mundo é mundo. Então, assim, é um problema ainda não resolvido. E que bom que essa autora, Penélope, né, ela trouxe essa discussão de uma forma muito delicada, né, de assédio, da mulher ser vista como objeto e não como pessoa, ou seja, você usa a mulher e depois descarta. A questão também garotos não choram, chorar é coisa de mulher, ou homem não sofre assédio sexual, isso é coisa só para mulher. E a gente vê aí no livro que é coisa diferente, que os homens também sofrem assédio sexual, também são vítimas, né, de agressões, de violência. Então a gente vê essa questão do preconceito. Então é um livro que ele fala sobre as questões adolescentes e ao mesmo tempo que trata dessas temáticas da nossa sociedade contemporânea, da nossa vivência real, né? E a gente sempre tem uma mensagem a aprender com isso, né? A ter paciência conosco, né? A saber fazer escolhas responsáveis, ajudar também quem precisa de ajuda com conselho. A informação e a leitura, né, é muito importante para nos tornar pessoas conscientes das nossas responsabilidades também, tá? Então, quem não terminou de ler o livro aí tem ainda esse segundo bimestre para terminar a leitura, tá? Faça anotações no caderno. Então, junto com esse vídeo, eu vou disponibilizar para vocês um trabalho, um apoio, né, escrito para vocês colocarem no caderno, fazerem um resumo disso que eu falei, né, desses conteúdos, fazerem a revisão, tá? Então aproveito aí para organizar os estudos essa semana, para fazer uma revisão e ver o que entendeu, o que não entendeu, o que ficou claro, o que ficou mais obscuro, a professora não entende predicado, não sei diferenciar, reveja as aulas, estude, reveja o livro. Se de tudo não entender ainda, entre em contato comigo que eu explico com o maior prazer de novo conteúdo quantas vezes forem necessárias. O importante é não ter dúvida, porque é uma bola de neve. Não é a primeira vez que vocês vão ver esses conteúdos, vocês vão ver mais para frente, com mais profundidade. Então, se não entender agora, mais para frente vai ter dificuldade. Eu tô aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês, aguardando os seus comentários. Comentem essa aula no nosso grupo do WhatsApp, interajam entre si, interajam comigo, vocês estão muito quietinhos, tá? Então, a gente se vê quarta-feira, tá? Na próxima aula. Beijinho para vocês.